Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é professor Henrique. Vamos ministrar o curso de legislação de trânsito do cursos militares. Tá? Vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou agente municipal de trânsito, sou bacharel em segurança no trânsito e desse pouco conhecimento, humildemente falando, que eu tenho, eu quero trazer para vocês, pessoal, que estão aí se preparando para o concurso de agente municipal de trânsito de São Luís, né? CMTT, eu quero trazer para vocês o específico, a saber, o Código de Trânsito, de uma forma dinâmica, de uma forma simples, tá? Porque o Código de Trânsito, pessoal, ele é uma das matérias que gera bastante dúvida, há bastante situações que a gente precisa conhecer a letra da lei e a realidade, tá certo? Porque todo mundo vive o trânsito. E por ser também, pessoal, o específico do concurso. Então, se faz necessário vocês conhecerem não somente a letra da lei, mas também conhecer mais ainda a realidade, que eu vou trazer para vocês aqui, situações entre a lei e a realidade, para que vocês diferenciem e entendam que uma banca de concurso ela cobra, principalmente o aluno que ele nunca se submeteu a um concurso. Nunca o primeiro contato dele com um concurso público, com um edital, com a matéria de trânsito, tá certo? Então, a vocês que ainda não teve contato com o CTB, ou você que tem contato com o CTB, e não sei se atentou ainda à Lei 14.599, que foi a nossa última alteração no Código de Trânsito de 2023, ela trouxe mais de 94 mudanças no Código de Trânsito. Ou seja, se você que vem estudando o Código de Trânsito esse tempo, se faz necessário você recomeçar a leitura do Código de Trânsito, principalmente a partir da Lei 14.599. É uma reciclagem que, inclusive, muitos professores têm feito. Por quê? Porque muita coisa mudou, muita coisa se modificou e muita coisa se excluiu com essa lei. Tá certo? Então, no mais, iremos trabalhar aqui, pessoal, de uma forma simples, de uma forma mapeada. Eu trouxe para vocês, pessoal, o Código de Trânsito, não somente a letra da lei, mas também o Código de Trânsito mapeado, para que a gente venha entender, quando estivermos respondendo questões, que vocês possam entender como a banca cobra, como ela é maldosa, como a banca está ali para mudar uma questão, tirar ali uma letra da lei e simplesmente te derrubar, tá certo? Então a gente vai trabalhar nessa maldade da banca. E outra coisa, pessoal, quando tivermos aqui abordando essa situação, esses temas, pessoal, anotem, tá certo? Anotem. Quando eu falar assim, pessoal, isso aqui é casca de banana, o que é isso, pessoal? Isso aqui é onde eu digo que a banca vai brincar aqui com o candidato. Por isso que eu vou dizer para você, ó, anotem. Tá certo? Então, assim, vamos trabalhar tema por tema. O curso Militares, ele quer trabalhar com vocês cada tópico do CTB. A gente aqui sabe, pessoal, mais ou menos o que mais se é cobrado nas bancas. Tá? Mas, porém, a gente não vai também deixar a desejar aqui para o aluno. Tá? A gente vai trabalhar todos os temas com vocês. Porém, naqueles assuntos que percebemos que onde é mais cobrado em concurso público, a gente vai dar uma ênfase a mais, tá certo? Outra situação, pessoal, a gente vai estar disposto a tirar dúvidas relacionadas ao CTB, né? Até mesmo relacionado ao cargo de agente de trânsito, porque muitas vezes a gente é atraído pelo salário, atraído pela carga horária, mas a gente muitas vezes não faz ideia do que é ser aquele cargo, o que é ser um agente de trânsito. Então, durante o curso, pessoal, a gente não vai trabalhar não somente a legislação de trânsito, mas o professor vai estar disposto aí na sua rede social, no seu WhatsApp, para tirar dúvidas relacionadas ao Código de Trânsito. Tá certo? Então, no mais, estamos aí para tirar as dúvidas. Então, estamos aí também para dar para vocês um norte do CTB. Então, para começar, a gente vai começar com o que, pessoal? Iremos começar com as disposições preliminares do Código de Trânsito. Tá certo? As disposições preliminares. Então, nada mais justo, pessoal, que nós conhecermos o Código de Trânsito.
saber quem é o Código de Trânsito, que lei instituiu o Código de Trânsito, quem preside, quem vou dizer assim, quem controla o Código de Trânsito. A gente vai conhecer aí os órgãos, entidades, componentes do Sistema Nacional de Trânsito, o que cada um deles fazem, tá certo? Então, vamos, sem mais delongas, pessoal, vamos começar nosso curso. Então, a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, pessoal, ela diz o seguinte: olha, o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. O que ele diz, pessoal? Ó, capítulo 1 das disposições preliminares. Tá certo? Então, pessoal, vamos ler com atenção a letra da lei, pessoal. Vamos se atentar, porque isso aqui é questão de prova. Como eu disse para vocês anteriormente, que aqueles assuntos mais que a gente sabe que vai cair na prova, a gente tem que ter bastante cuidado. Tá? E eu vou sombrear para vocês a maldade da banca. E ele diz o seguinte, olha, artigo 1º, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres no território nacional abertas à circulação regenciado por este código. Que código, professor? O Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 1º, considera-se trânsito a utilização de quê, pessoal? Das vias. Por quem? Por pessoas, vamos lá, pessoal, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Quem conduzido, pessoal? Os animais, viu? Para fim de quê? De circulação, parada e estacionamento. E o que mais? Operação de carga e descarga. Pessoal, isso aqui é questão de prova. Tá? Essa disposição preliminar é pelo menos uma questão da prova. Parágrafo 2 diz o seguinte: o trânsito em condições, pessoal, seguras é um direito de todos. E o que mais? E é o que, pessoal? E é dever dos órgãos e entidades componentes do CNT. Pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito, a gente vai chamar esse cara aqui de CNT, tá bom? A estes cabendo das respectivas competências de adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Parágrafo 3. Os órgãos e entidades componentes do CNT. Professor, quem é esses órgãos e entidades do CNT, professor? Pessoal, a gente vai estudar eles cada um deles e as competências. Precisamente no artigo 12 ao artigo 24A. A gente vai conhecer quem são eles e quais as atribuições deles, tá certo? E ele diz o seguinte, olha, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, pessoal, respondem no âmbito das respectivas competências. Pessoal, guarda isso aqui, anota, pessoal, anota isso bem aqui, objetivamente, porque a banca pode trocar isso bem aqui e dizer que necessariamente, ou que não é obrigatório, tá certo? Essa palavra bem aqui já torna a questão nula. Então a banca vai dizer o seguinte, que objetivamente, por danos causados ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro. E precisamente no parágrafo 5º ele diz, olha, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade, pessoal, darão prioridade em suas ações a defesa isso aqui, pessoal, cai demais em concurso público. Darão prioridade à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e meio ambiente. Pessoal, decorem isso aqui, anotem isso aqui, porque isso aqui é questão de prova. A gente vai responder umas questões, pessoal, e vocês vão ver como é simples que a banca cobra. Como é simples a forma como ela cobra. Porém, ela é maldosa, como eu disse para vocês. Ela vai trocar, por exemplo, ela vai dizer que em ações da defesa da vida,
os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, ele incluirá a preservação, ele vai dizer aqui, ó, das árvores, que não tem nada a ver, né? Ele vai dizer isso aqui, ó, das árvores. Então, cuidado com isso aqui, pessoal. A gente vai trabalhar algumas questões e vocês vão ver como é que a banca cobra. No artigo 2, pessoal, ele diz o seguinte: são vias terrestres urbanas e rurais. Nós temos aqui, pessoal, ó, vias urbanas e rurais, que vamos trabalhar com vocês lá na frente. As vias urbanas e rurais. Tá certo? Vias urbanas e rurais. O que são essas vias urbanas e rurais? A gente inclui, pessoal, ó, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso, pessoal, ó, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Professor, o que é esse órgão ou entidade com circunscrição sobre a via? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Quem é o órgão, pessoal, responsável aqui pela manutenção, pela sinalização, pela fiscalização das vias de São Luís? Nós temos quem? Nós temos a Secretaria Municipal de Executivos, né, que é a famosa CMTT, onde os senhores estão pleiteando um cargo, onde os senhores irão trabalhar nessa secretaria. Então, é a CMTT, através da prefeitura, que tem o que? Circunscrição sobre a via de São Luís, tá certo? Então, a gente vai conhecer isso aí posteriormente, vamos trabalhar tema por tema. E o parágrafo único, ele diz o seguinte: para os efeitos deste artigo, deste código, são consideradas vias terrestres as praias abertas. Pessoal, a banca vai dizer que as praias, elas têm que ser o quê? Fechadas. E a gente já sabe que a letra da lei diz o quê? Que as praias têm que estar abertas para ser considerado vias terrestres. Tá certo? A circulação pública. As vias internas, vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidade autônoma. O que é isso aqui, professor? Nada mais é, pessoal, do que esses apartamentos que a gente muitas vezes compra na planta ou a gente já compra mobiliado, né? Então, o que eu digo para vocês? Aquela via ali, pessoal, que muitas vezes a gente entra ali dentro, ou não sei se vocês moram num condomínio desses, vocês percebem que há sinalização. Se não tiver, tá errado, porque nós vamos estudar isso aí lá na frente, que o Código de Trânsito, ele diz que é de responsabilidade do proprietário daquele condomínio, né? É de responsabilidade dos shoppings, é de responsabilidade dos supermercados sinalizar, né? Sinalizar com o quê? Com autorização do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, tá certo? Então é obrigatório a esses lugares ter essa sinalização interna, tá? E ele diz o seguinte: olha, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. O que é isso, professor? O shopping, o supermercado, tá? A esses lugares também são obrigados a ter a sua sinalização ali de responsabilidade do dono do estabelecimento. E eu já trago para vocês, pessoal, que iremos trabalhar no artigo 24 do Código de Trânsito, eu já trago para vocês que dentre esses estabelecimentos, nessas vias abertas à circulação, existe somente uma infração de trânsito que o agente autuador ali irá notificar o infrator. Qual é, professor? Somente de estacionamento de uso coletivo, né? Ali, podemos dizer ali para vaga de deficiente, de idoso, de gestante. Então, somente a essa infração é imputada ao infrator. Ah, professor, estava no shopping e um rapaz estava levantando um pneu. O que acontece? Infelizmente, o legislador, pessoal, ele não preveu uma infração específica para isso. Mas não quer dizer que a conduta desse infrator possa gerar um crime, tá certo? Regido aí pelo nosso Código Penal. A princípio, as infrações de trânsito nestes lugares só são somente para vaga reservada a deficiente, a gestantes e a idosos, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso aqui que eu grifei para vocês. É letra de lei,
tá certo? É letra de lei, é conhecer a lei. E o artigo 3, ele diz o seguinte: as disposições deste artigo são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, que mais? Aos condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas nele expressamente mencionadas. Por que o Código de Trânsito, pessoal, trabalha com os veículos estrangeiros ou condutores estrangeiros? Porque o Brasil, pessoal, ele tem aí seus países que têm os seus tratados, né, que vamos estudar isso aí lá na frente. Então, há veículos, por exemplo, que vêm da Argentina, vêm da Bolívia, que vão transitar aqui no Brasil. Então, esses veículos precisam também ser o que? Regidos pelo Código de Trânsito. E vice-versa, assim como os veículos do Brasil, quando chegam nesses países, também são regidos pelas leis e tratados que há desses países. Tá certo? E do artigo 4º ele diz o seguinte: olha, os conceitos e definições estabelecidas para os efeitos deste código são constantes no anexo 1. Professor, o que é o anexo 1? Galera, anexo 1 é onde traz as definições que muitas vezes nós notamos no próprio Código de Trânsito. Exemplo, ele vai dizer no anexo 1 o que é o agente da autoridade de trânsito. O anexo 1 vai dizer o que é o agente de trânsito, o que é um catadiopítrico, que é o famoso olho de gato, o que é uma ondulação transversal, que é o famoso quebra-mola, né? Ou seja, o anexo 1, pessoal, ele vai trabalhar com vocês os conceitos e definições que se faz necessário a gente conhecer. Ah, professor, então a gente vai estudar ele agora? Não. Nós temos certeza que a banca vai cobrar o anexo 1. E iremos trabalhar com vocês o anexo 1. Porém, se faz necessário a gente conhecer no presente momento a letra da lei do Código de Trânsito. Anexo 1, ele fica em outro estado, em outra situação, fica em outra dimensão. Ele é diferenciado do Código de Trânsito, onde se cai também muitas vezes em concurso público as definições e conceitos do anexo 1. Então, pessoal, iremos também trabalhar com vocês aqui o CTB esquematizado, para que vocês possam entender mais da questão da letra da lei. Tá certo? Então, eu trago para vocês aqui, pessoal, o CTB esquematizado. Tá? Então, o que é o CTB? O Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, ele tem a competência legislativa. Quando se fala em competência legislativa, a gente traz ele para a privativa da União. Tá? Então, legislar, fazer essas leis do Código de Trânsito, ele é privativo da União. Está onde? Está no artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Pessoal, isso aqui vocês não precisam saber para a prova. Eu só estou trazendo para vocês se conceituar, saber o que é o Código de Trânsito. Tá? Então, ele traz ali uma competência em quê? Em trânsito e transporte. E o que mais, professor? E ele também, pessoal, ele é uma competência legislativa comum entre quem? Entre a União, os estados, Distrito Federal e município. No que rege o quê? No que rege, pessoal, a educação para o trânsito. Tá certo? O que rege a educação para o trânsito. Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Ó, o trânsito em condições seguras, como a gente já leu isso na letra da lei, ele é um direito, pessoal. Ele é um direito de todos. E ele é o quê? Ele é um dever dos órgãos e entidades do que? Do CNT, o Sistema Nacional de Trânsito. E a quem, pessoal? Aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, cabendo no âmbito das respectivas competências, de adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Tá certo? Então, é obrigação desses órgãos, que a gente vai conhecer lá na frente, que iremos conhecer lá na frente. E o CTB também, pessoal, ele estabelece as normas de conduta, está expressamente ali no artigo 26 ao 64 em diante. Ele vai estabelecer as infrações de trânsito, que é do 162 ao 254. E ele vai trazer ali, pessoal, também para vocês as penalidades. A gente vai trabalhar com vocês o que é penalidade e o que são medidas administrativas. Tá certo? Que está aqui expressamente ali no artigo 262. E o Código de Trânsito, pessoal, ainda traz para vocês o conceito de trânsito, né? Que é a utilização das vias por quem? Por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, pessoal, para fim de quê? Circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga.
tá certo? Então isso aí, pessoal, é letra de lei. E rapidamente aqui trazendo para vocês a aplicação do CTB. O CTB ele é aplicável a qualquer veículo, como eu disse para vocês, né? E que mais, pessoal? Aos veículos, aos proprietários, aos condutores de veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nelas expressamente mencionadas, né? Então, como se aplica, pessoal, o Código de Trânsito Brasileiro? Pessoal, a gente vai estudar com vocês os crimes de trânsito, tá certo? Os crimes que são ocorridos na direção veicular. Então, se adequa aqui, pessoal, penalmente, o que mais? Administrativamente. E também, ó, trazendo aqui para vocês penalmente, nós temos os crimes de trânsito, que ele é regido em todo o território nacional, tá certo? Aí vamos abordar aí no artigo 308, 309, 311, tá? E administrativamente nós temos o que, pessoal? Administrativamente, as próprias infrações de trânsito, né? Vias terrestres abertas à circulação, que é urbanas e rurais. Tudo que movimenta-se nas vias urbanas e rurais estão sujeitos ao que, pessoal? Estão sujeitos às infrações de trânsito. Todo e qualquer veículo está sujeito às infrações de trânsito, excetuado, pessoal, aquelas que a Lei 14.599 traz em 2023, que já antecipando para vocês que as viaturas, os veículos de urgência, de emergência, estes não há mais do que se falar em que eles cometem infração de trânsito por circulação, parada e estacionamento, tá certo? Quando estiver o quê? Em exercício das suas funções, ali na serviço de urgência e emergência, tá certo? A gente vai trabalhar isso com calma. E aplica-se também, pessoal, o Código de Trânsito nas praias abertas à circulação, condomínio constituído por unidade autônomas, vias e áreas de estacionamento estabelecido de uso privado e coletivo, como eu vos tenho falado anteriormente, tá certo? Então, assim, pessoal, se ficar alguma dúvida, professor, mas eu não entendi muito bem isso, eu não entendi isso, a gente vai sempre deixar para vocês aqui uma parte aberta para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, para que vocês possam ali a gente responder questão com vocês. Tá bom? Então, vamos responder questão, pessoal. Vamos responder questões para que a gente possa entender, compreender a situação, como as bancas gostam de cobrar. Né? Especificamente, a gente ainda não sabe qual a banca que vai organizar o concurso de agente de trânsito de São Luís. Mas pela experiência que a gente tem, que a gente responde bastante questões, que a gente vem fazendo concurso, a gente acredita que a banca será mais ou menos no formato dessas questões aqui, ó. E para começar, iremos, pessoal, ler a primeira questão sobre o assunto que acabamos de ministrar, tá certo? Ele diz o seguinte, olha, sobre as disposições preliminares do Código de Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa correta. Pessoal, toda vez que vocês pegarem a prova de vocês, façam isso aqui, ó. Sublinhe ou circule o que ele está lhe perguntando. Ele quer a questão correta. Letra A diz o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional aberto à circulação reger-se-á por este código. Aí, pessoal, ó, até aqui tudo bem, né? O problema foi que ele diz o seguinte, ó, e pelas decisões normativas dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, vocês não vão ver isso aqui em lugar nenhum. Pelo que a gente leu, já torna a questão que, pessoal, incorreta, né? Então, vamos procurar a questão correta. A letra B diz o seguinte: considera-se trânsito a utilização da via por quem, pessoal? Por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de quê? Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Pessoal, vocês viram alguma coisa diferente aí da letra da lei? Tem alguma coisa que diverge da letra da lei? Tem não, pessoal. O que foi que a banca fez? A banca pegou aí, pessoal, Ctrl+C e Ctrl+V. Tá certo? Ctrl+C e Ctrl+V, só colou. Por isso que se faz necessário a gente conhecer a letra da lei, pessoal. A letra da lei. Então, questão aí, pessoal, ela quer a correta e desde já a correta é a letra B. Mas iremos, pessoal, ver com vocês aí também o erro das outras questões. A letra C diz o seguinte: o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Até aqui tudo bem. E dever dos órgãos
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, o CNT, né? A este cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar este direito. Até aqui, pessoal, tá correto, viu? O problema foi que ele diz o seguinte, ó. Ele disse isso aqui, ó. Desde que dentro das possibilidades. Pessoal, isso aqui tá totalmente errado, né? Se eles são obrigados, não há no que se falar de possibilidades. Então isso aqui já tornou o quê? A questão errada. Tá certo? Já tornou a questão errada. A letra D diz o seguinte: os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências subjetivamente. Pessoal, isso aqui está errado, viu? Lembra que eu falei para vocês que o órgão, eles vão responder o quê? Lembra que eu falei para vocês? Objetivamente. Tá certo? Objetivamente, pessoal. Objetivamente. Então, tornou a questão errada. Segunda questão diz o seguinte: o CTB expõe o seguinte: são vias terrestres urbanas e rurais. As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Pessoal, ele quer a alternativa correta. Dentre elas, só uma está certo. Assinale a alternativa correta sobre o parágrafo do artigo 2º do CTB, incluído pela lei tal. Letra A diz o seguinte: são consideradas vias terrestres as praias, pessoal, ó, as praias fechadas. Está errado, viu? A gente leu lá que são praias o quê? Abertas. Então, só isso aqui já torna a questão errada. Mas vamos continuar aqui respondendo a questão. A circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento, estabelecimento privado de uso coletivo. Isso aqui está tudo certo, somente isso aqui tornou a questão errada. A letra B diz o seguinte: são consideradas vias terrestres as praias abertas. Certo, aqui tudo bem, mas vamos continuar. Abertas à circulação pública. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento, estabelecimento de uso privado de uso coletivo. Pessoal, isso aqui está certo, viu? Não tem nada errado nessa questão. Só letra de lei. Se o candidato, pessoal, se o aluno souber só a letra da lei, ele já responde a questão. Ele não perde nem tempo. Tá? Ele nem perde tempo. Vamos ver aqui, pessoal, a maldade das outras questões. Pessoal, quando a gente está lendo aqui, ó, são consideradas vias terrestres, a letra C, ó, as praias fechadas. Pessoal, tá fechado, então acabou, tá fechada, a questão tá errada. Fechada, tá errada a questão, pessoal. Não perca tempo, né? São consideradas vias as praias fechadas. Acabou, pessoal, matou a questão. A questão tá errada. Ele disse que as praias têm que estar o quê? Aberta. Você só vai analisar ali, a gente só vai analisar ali que se de fato ele dissesse que são consideradas as vias terrestres as praias abertas, né? Então a gente já mata a questão, ainda mais sabendo que o que está certo aqui é a letra B, tá certo? Então, pessoal, é basicamente isso aí, como a banca cobra em concurso público. É simples, porém temos que conhecer também a letra da lei. A terceira questão diz o seguinte: olha, o CTB traz em seu artigo 1º, parágrafo 5º, que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao CNT darão prioridade em suas ações à defesa da vida. Nela incluindo o quê, pessoal? Pessoal, eu disse para vocês, a banca vai trabalhar com vocês, vai mudar muitas vezes só uma letra da lei, só um nome, né? Então ele diz o seguinte: nela incluída a preservação da saúde, tudo bem, mas do trabalho não existe, né? A preservação da saúde e do meio ambiente. Aqui, pessoal, a alternativa aqui, ó. A preservação da saúde e do meio ambiente. Pessoal, uma questão dessa que você erra, você perde em torno de 1000 posições, a depender da concorrência do concurso. Por quê? Porque são questões fáceis que o candidato, por achar que é fácil, ele não se atende, muitas vezes, à letra da lei. Ele vai e marca aqui na empolgação, ele marca rapidamente aqui a alternativa e já vai para outra. Quando ele vai ver o gabarito, está errado. Tá? Isso já aconteceu comigo, já.
concursos anteriores já aconteceu isso comigo, porque eu tinha certeza que era e não era. Tá? Então se faz importante também a gente analisar com calma as questões. Tá certo? Então a outra questão diz o seguinte: assinale a alternativa que não representa um dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, isso aqui a gente vai estudar já quais são os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, tá certo?